Viver como um ser humano. Eu vou contar uma coisa que aconteceu de verdade. É uma história muito que aconteceu com o nosso povo Guarani. Então eu fiquei na aldeia Boa Vista de Itiaporã, no estado de São Paulo. Fiquei muito tempo lá e eu procurei saber de um parente, que é o José Bonifácio, que na época que aconteceu a matança, ele tinha 16 anos, e então eu procurei saber dele como aconteceu. Então ele me contou tudo, as coisas que aconteceu na época, a matança do nosso povo Guarani na aldeia Mentos de Pancas, no estado do Espírito Santo, aqui no norte do estado, como ele era o único sobrevivente. Então eu disse para ele, conte tudo o que aconteceu. Então a gente acompanhou, a gente veio até na aldeia Boa Vista, e quando a gente chegou pessoalmente conversar com ele na aldeia Boa Vista, ele contou tudo a verdade, o que aconteceu em Pancas, no aldeia Mentos, no norte do estado do Espírito Santo. Nenetana, quero uma Pancas oi ko wai pa ira que era mendiru a quero vai mo wai nga capo mo onyo é que orema
tu taripa agora ia, ai que tudo ia cravo. Ai mais por depois que ele tranquilo, deve ir para aí, cara. Meus parentes... Deve ir para aí, e a mulher Inhacane era meu vai que mo cunha mas a foi morto uma noite. Aí penhanderu, quer o mero foi nome, não. 3 dias, 3 noites, arma, sabe? Daí oi coelho, vai que Tá bom, bem. Então, aí, muitos caía, né? Às vezes ficava tudo, parece uma pessoa ficou com a cabeça doido, ruim, perdia tudo que aí ficava tudo tonto e caía e morria, né? Então, aí tinha duas meninas, também tava começando, aí tinha um líder espiritual, Guarani, aí cuidou das duas. Aí, depois, 3 noites, 3 dias, né, ficaram rezando, aí depois salvou as duas. Só as duas que foi salvo de novo, aí depois já saíram de lá. Amanhã é porque... tá, uma não, vai não, uma pende petiria ego. Eu já rotei. Pede pa ego, uma dere jua vi. Se ajua. Então aí ele saiu também de lá, porque saiu com a família, né? Ou a mãe. E eles deixaram de mexer na água do córrego. Aí saíram. Deixaram porque já estava morrendo muita gente que não... Se eles não saíssem, eles iam morrer também. Agora, eles a princípio não desconfiaram que era a água que estava envenenando, porque na época lá tinha muita febre amarela lá e muita... Não é isso? Eles desconfiaram depois, né? Por uma dúvida, a minha tempo é por... Yarmi, takuai que oikora kai pame pirera kuguri vepa era mi oikowai para ka tera nga ka pu jurua que o veneno do córrego mesmo. Porque todo mundo que se abasteceu da água morreram. Do córrego. Do córrego. Diz que quase que morreram tudo. Se ele não saísse, ele tinha morrido também. Nandoldo Rose. Que idade o senhor tem? 83. E o senhor se lembra dessa mortandade dos índios? Os índios mortos? Um pouco, eu lembro. Né? Que morreu muito índio ali. E houve briga também entre os índios, mas a população. Houve briga com a população? Houve. Houve briga por quê? Aí acho que por conta que tem uma terra, né? Eu lembro quando eles passavam na estrada, assim, tudo na carreira, como é que eles andavam, um atrás do outro, e o chefe no meio, né? Dominando eles. Meu nome é Fontin Clemes, mas sou conhecido também como Valentim. Eu tenho 86 anos e meio. Mas o senhor foi que me disse, de tirar os índios, aí apareceu o dono da terra, requereu, porque naquela época a Constituição dizia, quando o índio sai de cima da terra, vira terra devoluta. Quem foi o primeiro que requeriu a terra e ficou com a terra? Francisco Cunha, um homem mais ou menos de uns
80 anos de idade. Ele tinha uma propriedade, aquela que eu falei que ele tinha sido da Berganha. Ele já era dono daquela terra, do Alberto Onesógio. Aí ele anexou a fazenda. Nunca ninguém acreditava que podia requerer aquele terreno. Aí ele vendeu para o Félix Perini, e o Félix Perini dividiu a terra para os alemães, vendendo em pedacinhos, de 10 alqueires, 5 alqueires. Então ficou aquela população lá, porque o Félix Perini abriu a mão para os alemães, para eles poderem ter pequena colonização daquele terreno. Por isso foi dividido pelo Félix Perini. Agora, o que é que o senhor sabe dessa morte desses índios? Meu pai era um daqueles que tirava taquara lá naquele lugar. Ali tinha taquara especial para peneira. Esse povo aí conheceu taquara especial para peneira. Eu sei, eu lembro. Pois é, ali que tinha taquara para peneira. E papai, dentro de uns 2 ou 3 anos, não foi lá mais para não pegar a mesma doença. E onde eles morreram, até na casa do meu pai, tinha mais ou menos 5 quilômetros. Distância de 5 quilômetros, qualquer doença pega. A saúde pública não se encarregou a nada. Nem antes e nem depois deles apodrecidos, porque pelos ossos ele ainda ia examinar o caso. Eu já sou a 4ª geração aqui no município. Meu nome é Cláudio Egst, né? Sou de 1962. E, sendo a 4ª geração, meu avô era um dos pioneiros aqui no município. Chamava-se Guilherme Egert. Ele já tinha propriedade já mais próxima da aldeia indígena. Né? Igual o Fontinho, né? Era Morava mais aqui, próximo, igual o Fontinho Cleps. Então, e o meu avô era tropeiro. Pois é, ali eu sei. Ele tinha uma tropa de... Aquilo tudo era nosso. Pois é. Ele tinha uma tropa de animais e trazia... E convivia, ele sempre às vezes me contava que ele convivia com os índios, né? Ele conhecia... era muito amigo dele, por ter que passar dentro da aldeia indígena, ele passava com as tropas de animais. Mas havia essa boa convivência. Sim. Por ter essa proximidade. E aí eu lembro que ele falava desse boato também, que morreu muitos índios numa época só. Por causa da... Eu não lembro se é febre malária ou febre preta, alguma coisa assim, ou paratifo, alguma coisa que houve. Eu sei que, enfim, a mortandade caiu sobre a situação da febre. Mas mesmo assim ele continuou passando lá, mas ele nunca pegou febre. E nem ninguém da minha família. Porque era o veneno, porque a água que abastecia lá, aquela água que era usada para beber. Então isso aí. Que é a água do córrego de lá. É. Aí os pais dele viram, não mexeram na água e vieram embora. Aí já falou que era aquela água mesmo, então tinha que sair. E ele não bebeu, eles não beberam. Não beberam, eles saíram logo. Eles saíram. E o líder espiritual viu que quando salvou 2 meninas, já tinha que sair. Amanhã, Juruá, Coelho, Apicoai, amanhã, nem, Pirará, Cuguri, Vema, Oicovai, Pá, Racai, mano. Então, não foi isso. Não foi febre amarela. Então é mentira. É mentira. Não foi febre amarela, não mata os Guarani desse jeito. Katui marangatu nyande jarira imarangatu Katui marangatu
Hei agare anete, ponyan nene tara inquere, komaru pipa anete, nyongweno kani iyo kwa pira ka lire aiwa ekwepu, kowa amombe utapi wate, nyanembo wale kwere rembiecha, nyanderu kwere oecha, ba enye monye mi ine nyongweno awa wa peje uma aipo amombe utakonya nene tara inquere, ko por kwere, omo kaning ba I araka wa ekwepu. Wate amombe uta. Ae wale toe katu koa nyanderu kweri toe koe por kweri toe tu are chakatu. Ae wale nyande mako nyanderu nyanembo wa ekwe I ko wupu iraka lire ma hai wa ekwe. Ae wa mako wupo kweri ndoi kwai. Ae ma wupo kweri ndoi kwai marupi pa nyandere ko iama alaka wa ekwepu era mi o de kwara ka ko u por kweri nyanene tara kweri omomba I ala ka wa ekwema amombe upe nyanderu etepe pe nyande tige tepe a ekweri raema oikwa ba echapa marupi nyandere ko ira mopa nyandevo I daikwa a ekweri oikwa na ba echapa ko u pokweri greko u ma ewa amombe u a ewa pame ko u pokweri kwa pama a era mi u ira manda dai kwa a gi ko u pokweri kwa pam in ba ewa nda ewe ya era mi ko nyande wa te kweri era mi ko u pokweri o mo kaning ba I a mana min da ewe a ewa nyande ruai mo kwa lire manete petengo inyamonyendu imborai mondo tupanu ete ambale hey 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 ana ko angman jaro ia bi tupanu ete ambale du jaro ia a ebima pero jere iju pedero I ko elupi nyanderu o chama nyanderu rembie chana Pamen que pedero ai pore ruore tite non de guave ponde u pedeu maro ponandu I nerembie sade uma ai po aneten ambale ne Ale marota parawai ro uama takwaripuna ro uama takwaripuna Ale marota parawai ro uama takwaripuna ro uama takwaripuna Takwaruponan, hey jay jay, hey jay jay,
Então, nós queremos mostrar esse documentário para que os Juruá, né, os não indígenas, os brancos, fizeram com o nosso povo, como violaram todos os nossos direitos, os nossos saberes, né? Então, essa soberania que nós temos foi violada pelos Juruá, né? Que sempre queria acabar com a nossa crença, os nossos saberes. Então, por isso esse filme vai estar falando sobre isso. Nós estamos contando a realidade, o que aconteceu, o que aconteceu com o nosso povo, porque isso não é um papel que Deus criou para nós, porque isso a matança foi criado pelos próprios Juruá. Então isso não é coisa de Deus. Nyandarupe de Corporá.